Estamos iniciando mais um programa Fentech TV e temos a satisfação de receber em nossos estúdios o Dr. Amadeu Garrido de Paula, que é advogado, constitucionalista, especialista em Direito Coletivo do Trabalho e consultor jurídico da CNPL, Confederação Nacional das Profissões Liberais. Dr. Amadeu, nós conhecemos o senhor há aproximadamente 20 anos. Além de ser advogado trabalhista, mais conceituado no país, agora está iniciando uma nova fase em sua vida, quer dizer, um livro, Universo Invisível. Então, nós gostaríamos que o senhor falasse sobre esse trabalho, de onde surgiu a ideia ou a inspiração para escrever esse livro, né, que eu gostaria de estar mostrando aqui, o livro do Dr. Amadeu. Ok, Dr. Amadeu, então fale um pouco para nós como é que surgiu essa ideia, desse belo livro que li algumas poesias, mas folhei ele inteiro. Muito bonito o livro, muito especial. Muito obrigado, Wilson. E eu queria dizer que o direito do trabalho, o direito coletivo do trabalho, é um dos ramos da ciência jurídica que mais deixam fatigados os advogados. São ramos especialmente sensíveis, é a luta entre o capital e o trabalho. E você imagina anos e anos trabalhando em torno desses conflitos coletivos e de todas essas questões. Nós não abandonamos e queremos não abandonar nunca, jamais a advocacia. Mas consideramos que o Brasil vive um momento extremamente árido, um momento em que nós não temos nenhum respiradouro para o povo brasileiro. O povo vai às ruas, não tem propostas, não tem líderes, não tem rumos. E o país passou por uma fase aparentemente boa, em que havia condições de desenvolvimento, e depois verificamos que tudo isso, na verdade, não passava de um discurso demagógico. Hoje nós estamos numa situação extremamente difícil, na América Latina mesmo, nós temos comparativos negativos, e o povo não pode viver só do protesto. Ele deve protestar organizadamente, de forma culturalmente ordenada, mas o povo precisa também ter as suas escapatórias. Foi com base nisso que nós nos inspiramos a escrever um pouco sobre a felicidade que hoje a Organização das Nações Unidas coloca acima do PIB como objetivo da humanidade, sobre o amor, enfim, sobre esses motivos poéticos, imaginários, muitas vezes mágicos até, que nos levam a um universo que nós não presenciamos em geral no dia a dia. Foi essa o nosso objetivo de passar aos leitores um pouco de tranquilizante. Foi isso. Certo. E vamos falar um pouquinho mais do livro, né? E aí dizendo, se alguém quiser ter esse livro, como é que a pessoa deve... Ele já se encontra disponibilizado no site da Livraria Cultura. Em pouco tempo deverá estar fisicamente disponível na Livraria Cultura e provavelmente em outras. E também podem entrar em contato conosco, que nós teremos todo o prazer em aproximar o livro do interessado. Muito bem. Nós gostaríamos que o senhor falasse também sobre algumas poesias. O que tem, qual que o senhor gostaria de destacar? Olha, nós temos várias, temos 172 poesias, e eu posso dizer que nós temos influências várias de vários poetas, e também dizer que nos últimos séculos, talvez 2 séculos, a poesia está em decadência. A poesia não é um instrumento da linguagem que efetivamente transmita aquilo que o povo merece ouvir. Então, diante disso, nós procuramos ter influências várias, e as poesias, então, são díspares, não são homogêneas, né? Não há um caminho definido, né? Não há uma ideologia definida para as poesias, elas são multifacetárias, né? Mas eu gostaria de ler pelo menos uma mais curtinha, que o tempo nos permita. Tudo bem, faz favor.
Obrigado. O nome da poesia é Memória. Memória. Não há caminhos e tampouco verdes. A memória é o ninho dos pássaros das tardes. Não há esperanças vãs. A memória traz o outrora, o presente das manhãs, que já se foi na aurora. Lembro de seus olhares, de seus sorrisos inescrutáveis, como a lembrança dos mares e de suas ondas intermináveis. Não há passado, presente ou futuro. Tudo é simples e mera passagem, de um tempo ilusório, frágil e obscuro. Só consigo recordar a sua imagem. Ah, muito bem, muito bem. Falando aí com os telespectadores, esse programa pode ser visto através do nosso site, né, fentech.org.br, e também no YouTube, nas redes sociais. E aquele que quiser adquirir o livro, né, nós vamos estar fornecendo aqui o endereço e os dados de onde tem essa poesia lida pelo Dr. Amadeu. É uma das 172 poesias que compõem o livro. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir entrevistando o Dr. Amadeu Garrido de Paula. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentech TV e continuamos a entrevista com o Dr. Amadeu Garrido de Paula. Dr. Amadeu, o senhor veio no nosso programa para falar do seu livro, mas nós não podemos deixar de falar sobre o seu trabalho, né? E sabemos das ações vitoriosas, né, do senhor, e nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre a unicidade sindical, a importância da unicidade sindical. Olha, Wilson, nós estamos juntos nessa luta por direitos sociais, direitos sindicais, há muitos anos, como você bem sabe. E essa luta se iniciou muito antes da nossa Constituição de 1988. Havia lutas por conquista de cartas sindicais. Havia luta pelo FGTS. Havia entraves em torno dos problemas mais corriqueiros que hoje nós consideramos. Eu considero que os trabalhadores obtiveram uma grande vitória na Constituição de 1988. Mas ela é uma Constituição analítica, ou seja, ela é uma Constituição que traz uma série enorme de princípios. E muitas vezes são princípios contraditórios. Ora, quando os princípios constitucionais são contraditórios, o Supremo Tribunal Federal tem que dizer qual é o princípio que prevalece. Então nós temos, por exemplo, esse princípio que você lembrou, e muito bem, que é o princípio da unicidade sindical. Certo. Foi muito discutido no processo de Assembleia Nacional Constituinte. De um lado, se postavam aqueles que defendem a pluralidade sindical, e de outro se postavam aqueles que defendem a unicidade sindical. A pluralidade sindical significa que pode haver mais de um sindicato numa mesma base territorial. Por aí você tem uma enorme dificuldade em definir qual é o interlocutor legítimo, por exemplo, para uma negociação coletiva de trabalho. Nos Estados Unidos vigora esse princípio e os sindicatos ficam se digladiando por 3 ou 4 anos até definir, inclusive judicialmente, quem é que vai negociar. Enquanto isso, evidentemente, que o patronato fica numa situação muito privilegiada. A pluralidade sindical, sem nenhuma dúvida, enfraquece a luta dos trabalhadores. Tanto enfraquece que a proposta dos representantes econômicos, dos sindicatos econômicos, patronais, da Assembleia Nacional Constituinte, era de pluralidade sindical para os trabalhadores
e de unicidade sindical para os empregadores. Então, isso significa que realmente a unicidade sindical leva a um fortalecimento das entidades. Porém, a Constituição estabeleceu uma restrição. O sindicato não pode ser inferior a um município. Então, nós não podemos ter a ideia de um sindicato distrital, um sindicato de bairros, etc. Essa restrição ficou. Mas ficou também o princípio da liberdade sindical, que em princípio se antepõe à unicidade sindical. Você fala em liberdade e ao mesmo tempo em unicidade. E toda a tarefa dos tribunais, nesses anos todos de jurisprudência, de interpretação, é de conciliar a liberdade sindical com a unicidade sindical. E é muito difícil isso. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério do Trabalho ainda tem poderes para definir se um sindicato pode ou não existir à luz da unicidade sindical. O voto foi do ex-ministro Sepúlveda Pertence, e ele dizia que fazia aquele voto e assim se pronunciava com muita preocupação, porque anteriormente nós tínhamos a Comissão de Enquadramento Sindical. Portanto, a título de preservar a unicidade sindical, o Ministério do Trabalho poderia voltar a ser um órgão discricionário, um órgão autoritário, impeditivo da criação de novos sindicatos. E, efetivamente, esse medo, ou esse receio, esse temor do ministro Pertence se concretizou. Porque hoje, para se formar um sindicato, numa base territorial que não tem sindicato daquela categoria, há toda uma formalidade enorme dentro do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho extravasa de todos os seus poderes, de todas as suas possibilidades institucionais, a título de preservar a unicidade sindical. Quando, na verdade, o Ministério do Trabalho deveria apenas dizer que, dentro daquela determinada base territorial, não pode haver um outro sindicato, porque já há um semelhante. Sim. Mas, na verdade, o Ministério define até o tipo do papel que você deve usar para fazer o requerimento do seu novo sindicato. Então, nós estamos ainda, apesar de todos os anos passados da Constituição de 88, em dificuldades para a organização sindical. E, correlatamente a isso, nós temos a questão da contribuição sindical, que é a forma de manutenção das entidades sindicais. Certo. Né? Que você sabe que é também difícil de ser definida à luz da Constituição, e nós estamos dispostos a falar sobre isso também. Mas a unicidade, voltando ao ponto fundamental, ela não pode deixar de existir. Deixando de existir, nós vamos ter a quebra total do sindicalismo dos profissionais brasileiros. Muito bem. Recentemente, o senhor foi autor de uma ação nesse sentido, vitoriosa. Nós gostaríamos que o senhor falasse alguma coisa sobre essa ação. Pois não. Nós tivemos recentemente uma experiência na condição de consultor jurídico e advogado contencioso da CNPL, de formação de uma nova Confederação Nacional de Profissões Liberais. A CLT, que é antiga, mas ainda traz dispositivos importantes, diz que denomina-se CNPL, a Confederação Nacional das Profissões Liberais. Certo. E formou-se uma nova confederação de profissionais universitários. Ora, a CNPL representa todas as profissões regulamentadas, como, por exemplo, a profissão do técnico industrial, do técnico agrícola, que não tem nível universitário, mas nem por isso deixam de estar dentro da CNPL, porque são profissões regulamentadas. Né? Diante disso, a Justiça acabou entendendo que o critério universitário, de qualificação universitária, não é um critério suficiente para se definir uma categoria profissional. Esse foi o aspecto nodal da decisão,
que nos levou a afastar do mundo jurídico, e isso foi recentemente, essa nova confederação dos trabalhadores universitários. Porque não é a condição de universitário que faz a agregação sindical de uma categoria profissional. A agregação sindical se faz à luz de trabalho semelhante, de esforços semelhantes, de salários parecidos, enfim, de uma série de condições que a condição universitária não interfere. Portanto, a base da decisão foi essa e, enfim, a Justiça entendeu que os universitários, pelo fato de serem universitários, não formam categoria profissional. Evidentemente que formam em sendo engenheiros, advogados, médicos e tal, mas enquanto engenheiros, médicos ou advogados, certo, não enquanto universitários. Foi essa a decisão e creio que seja uma decisão que deve durar por muitos anos. E também eu acho que nesse momento ela vem confirmar e colaborar em futuras entidades que façam coisa semelhante, né? Ah, sem dúvida, essa matéria foi extremamente discutida no Tribunal Superior do Trabalho, em 4 recursos no Tribunal Superior do Trabalho, com a sua composição plena, de modo que formou uma jurisprudência extremamente sólida, extremamente forte, certo, né? Que não vai ser alterada, no meu modesto entendimento, num período de 10 anos. A menos que o tribunal sofra uma modificação substancial e tudo se reformule. Mas, por hora, esse é o entendimento. Muito bem. Nós queremos aproveitar a oportunidade também e o senhor dizer um pouquinho o que o senhor está achando dessa nova medida provisória, a 680, essa que fala do emprego, de diminuir o salário, ter um acordo, diminuir o salário para manter o emprego. Olha, Wilson, em princípio, eu sou contrário a toda e qualquer medida provisória que efetivamente não seja determinada por relevância e urgência. O terremoto é o exemplo mais claro disso. No entanto, o nosso direito constitucional padece de um terremoto de medidas provisórias constantes. De modo que você tem o presidente da República legislando de forma autocrática no país. E isso não vem apenas dos últimos governos, isso vem desde a promulgação da Constituição. Qualquer assunto é objeto de uma medida provisória. Então, em princípio, já discordamos disso. Isso deveria ser discutido com a sociedade civil, discutido no parlamento, até se ter uma posição em torno de uma situação tão grave como essa, de redução de salários, né, e redução de jornadas de trabalho. Por exemplo, ela tem um pecado capital, essa medida provisória, quando diz que os empregados são representados somente pelos sindicatos das categorias profissionais preponderantes. As categorias diferenciadas, que nós chamamos de diferenciadas, que são os técnicos industriais, que são os profissionais liberais, não participam da decisão de baixar salários e reduzir a jornada de trabalho. Apenas as categorias, os sindicatos, por exemplo, de metalúrgicos, que formam as categorias denominadas preponderantes. Isso é uma inconstitucionalidade flagrante e nós estamos no Supremo Tribunal Federal, em nome da CNPL, para que essa não oitiva desses sindicatos legítimos seja afastada. Mas são medidas de tentativa de contenção da economia, de severidade na condução dos gastos públicos e dos gastos econômicos, que são produto, na verdade, de uma gastança indiscriminada, incriteriosa, sem método dos últimos governos. Muito bem, doutor. Vamos a um pequeno intervalo? Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec TV e continuamos a entrevista com o doutor Amadeu Garrido de Paula. Doutor Amadeu, o nosso programa, claro,
as pessoas que assistem são os nossos técnicos, né? Das maiores audiências nossa, tal, que acessam o nosso site e tal, são os técnicos industriais. E esses profissionais não têm representação no sistema Confecreia. Não tem representação e hoje nós só temos obrigação, nós só pagamos, né? E a nossa luta hoje é pelo desmembramento do sistema Confecreia, ter o conselho próprio dos técnicos. Nós queremos que o senhor falasse um pouquinho da importância do técnico no desenvolvimento tecnológico e tal. Wilson, não há dúvida de que é uma esdrúxularia você pagar uma contribuição para uma entidade inexistente. Os técnicos têm uma função primordial dentro da sociedade. E aí nos leva a considerar também o mito que é a universidade no Brasil. Nós temos as piores universidades do mundo. As melhores universidades brasileiras figuram, quando muito, em pequeníssimos números, em números inexpressivos, dentro do ranking das faculdades. Uhum. As escolas técnicas têm um papel importantíssimo dentro da sociedade, porque propicia a realização de atividades que os universitários não poderiam realizar ao custo do empregado para o custeio dos técnicos. Portanto, a sociedade brasileira é que ganha, é que tem as suas vantagens com a qualificação dos técnicos. E nós temos escolas técnicas de alta qualidade e até pouco tempo nós tínhamos um interesse aparente do governo pelos técnicos. No entanto, aparece a figura do Conselho Único dos Engenheiros, e ao qual os técnicos estavam agregados. Ou estão, né, ainda? Ou estão agregados ainda, mas sem nenhuma expressão, sem nenhuma representatividade maior. Portanto, essa reivindicação de um conselho próprio dos técnicos é de fundamental importância. Os técnicos têm uma importância na sociedade inimaginável. Por exemplo, um técnico em habitação pode construir uma casa a um custo muito mais acessível aos trabalhadores, àqueles necessitados, do que um engenheiro. Mas, evidentemente, há uma luta de mercado e uma luta muito feroz de mercado. Uhum. Não é? Mas nós temos que verificar a realidade brasileira. E a realidade brasileira é aquela em que você não tem pessoas que só podem construir castelos. As pessoas têm que construir de acordo com as suas possibilidades e os técnicos devem ter um nível de excelência tal que permita construir com segurança, com padrões arquitetônicos, e nós sabemos que tem, mas há uma luta de mercado muito grande. Eu espero que o projeto de lei que se encontra no Parlamento para aprovação do Conselho dos Técnicos seja rapidamente aprovado, porque se você tem uma lei de regulamentação, se você tem princípios norteadores da profissão, se você pode ser até punido no exercício profissional, não há nenhum sentido em você não ter um conselho fiscalizatório próprio. Né? Muito bem. Certo. Bom, vamos voltar um pouquinho ao livro, né? A gente falou de algumas coisas aí que são pesadas, né? Uma coisa, né? Então vamos suavizar o final do nosso programa. Então vamos falar mais um pouquinho do livro aí e que o senhor citasse aí uma das poesias dele aí, que para encerrar esse nosso... Pois não, eu agradeço muito e parabenizo o sindicato por essa oportunidade e também por essa iniciativa que não é comum entre os sindicatos, de ter um órgão de divulgação, de ter uma televisão para estabelecer os seus contatos. Isso é de extraordinária importância para nós realizarmos o sindicalismo civilizado e adiantado que queremos. Também vamos contar com o senhor em próximas oportunidades. Muito obrigado. Por favor. Por favor. Então eu vou me permitir ler
mais um poema para, como sempre, em todo este livro, relaxar um pouquinho, né? Amar é só amar. Eu sempre a amei e você sempre me amou. Quando nos conhecemos, tudo já estava traçado. Eu não decidi amá-la, simplesmente a amei. Não deixarei de amá-la, simplesmente a amarei. Assim como você me amará. Amar é um impulso, irresistível como um vulcão. Sua erupção destrói as rochas. As rochas sólidas desmancham-se no ar. Suas lavas mudam a história. O amor é a expressão selvagem da natureza transportada para os corações raros. Para o meu, para o seu, para os humanos que percorrem espaços desconhecidos. Seres estranhos que se entregam de olhos fechados à eternidade azul, de olhares que são luzes irresistíveis, como os vulcões que um dia despertam. Muito obrigado, Luiz. Muito bem, muito bem. Então, essas coisas, né? Nosso programa, ele faz essas coisas. Diversos assuntos são tratados, né? O próximo programa, nós vamos estar falando com uma cantora, compositora, né? Então, é isso que nós fazemos. Não é só as coisas pesadas, as coisas, né, do técnico, mas também trazemos outras coisas. Muito obrigado, doutor Amadeu, e contaremos com o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, estou às ordens, Luiz.